Olá, acho que se ouve bem. Estão a ouvir bem? Pronto, eu sou a Ana Costa Cosplay, faço cosplay desde 2013, peço desculpa, já faz uns aninhos. Eu adoro fazer maquilhagem e ir a palco, representação, mas eu gosto do desafio da maquilhagem, não gosto só de fazer um tipo de maquilhagem, gosto de ir a maquilhagem artística, como a maquilhagem comum de cosplay, um bocadinho mais básica. Gosto de ir para um bocadinho todos os mundos da parte de cosplay. E eu decidi, dada muitas pessoas que mandaram mensagem a dizer que ainda sentem dificuldade com a maquilhagem das sobrancelhas, tanto a cobri-la, que é a parte mais difícil, como a parte só de pintar, então decidi fazer novamente a maquilhagem sobre as sobrancelhas. No futuro, quem sabe, tendo aqui a oportunidade neste evento ou em outros, fazer outros tipos de workshops com outras dificuldades, mas hoje também no final vou dar possibilidade, se tiverem alguma dúvida, que eu possa vos ajudar mesmo noutros âmbitos, não só da parte das sobrancelhas, que eu possa, tirar a dúvida. Então, sobre a questão das sobrancelhas, vamos começar pela parte mais simples de tudo. Todas as maquilhagens temos que limpar sempre a pele. Limpar porque é a nossa tela da maquilhagem. E então o que é que fazemos? Na noite anterior, antes de fazermos a limpeza, convém fazer uma boa hidratação da pele, hidratar com um creme hidratante e tudo mais, que é para a pele estar preparada para fazermos a maquilhagem de cosplay. De seguida, na manhã seguinte, vamos então passar uma água micelar ou então líquido de limpeza da pele. Vamos fazer uma limpeza mais profunda à pele. De seguida vamos fazer uma hidratação e deixar esperar um tempinho. Não apliquem logo a maquilhagem porque vai acabar por futuramente começar a sair mais cedo. Então o que eu recomendo é deixar secar sempre um bocadinho. Depois fazer sim a aplicação da base, do corretivo e tudo mais, da maquilhagem comum. E então chegamos à parte das sobrancelhas. O que é que vamos fazer? Quando é só pintar, devemos sempre pelo menos penteá-las para preparar o que vai levar a seguir. Vamos pentear. Depois, vamos imaginar, eu tenho uma personagem que é loira, que é a pintura que é mais difícil de fazer. O que é que eu vou fazer? Vou apagar em corretivo, vou aplicar na sobrancelha, normalmente umas 3 camadas, dependente do pigmento do pelo. Se houver mais necessidade podem aplicar mais. E vamos aplicar e pentear sempre as sobrancelhas, que é para deixar o mais natural possível e para não ficar com grumos o corretivo. Então vamos aplicar, vamos pentear, aplicar, pentear, aplicar, pentear 3 camadas e depois aplicamos sombra amarela ou um tom mais clarinho, dependendo da necessidade do que for a peruca, dependente da peruca. Agora vamos imaginar, eu tenho uma peruca azul escura e eu quero pintar as sobrancelhas de azul escuro. Não há necessidade de passar corretivo porque é uma cor clara, basta simplesmente pegar num pincel com sombra azul escura e aplicar diretamente na sobrancelha. É muito mais prático e penteá-la para que fique natural e para não ter excesso depois de pó. Pronto. Agora, a parte mais difícil é mesmo a camuflagem, que é o que eu vou fazer a ela e que o que eu recomendo comprarem, mas aqui em Portugal infelizmente não existe, esta cola vai ter que ser comprada no AliExpress ou então em outros sítios que tenham a ver internacionalmente. Eu recomendo este do Elmer's, é roxo. Há pessoas que usam, por exemplo, o HU escolar, que é para não haver infecções nem problemas com a pele. Eu recomendo este porque este eu sei que é muito mais forte e é o que os drag queens normalmente usam, mas infelizmente não existe cá, tem que ser mesmo comprado lá fora. Então, como é que nós vamos fazer o processo? Eu vou explicar antes de fazer. Isto vai demorar um bocadinho de tempo porque esta e todas as colas demoram a secar e nós temos que dar tempo ao tempo para as coisas resultarem. Então o que eu vou fazer é, vou pentear a sobrancelha para cima para tentar fazer a nossa tela ficar mais lisa possível. Vamos aplicar para cima e vou aplicar a cola, deixar secar, fazer este processo 3 ou 4 vezes, dependendo da necessidade da sobrancelha que temos. A minha sobrancelha, por exemplo, é mais grossa, podia ter necessidade de ter sido 5 vezes ou até mais. Cada um vai ter que adaptar-se dependendo da sobrancelha que tem. Neste caso, se calhar umas 3 chegam, mas eu irei ver durante o processo. Eu vou pedir agora à Natécia para segurar o microfone para eu conseguir fazer. Vamos pentear. Pronto. Eu vou só fazer uma sobrancelha, não há necessidade de fazer nas duas.
Agora vamos ter de deixar secar. É agora um processo demorado, é o que eu disse, temos que dar tempo ao tempo e deixar secar em cada aplicação de cola. Ela é roxa, como veem, e depois na aplicação ela desaparece, torna-se translúcido, por isso não tenham medo por ela ser roxa. Vamos aplicar mais um. Todos. Se tiverem alguma dúvida, sejam à vontade. Nem que seja de outra coisa, para não estarmos aqui calados enquanto estamos no processo. Diz, Nandinho. Diz. Queres o micro, se calhar é mais fácil. Para as pessoas ouvirem a pergunta. Uma dúvida sobre mas se calhar são fáceis de a construção profissional não convencional, por exemplo, vou dar um exemplo da estratégia do envolvimento. Tem um contrato estranho, acho que Obrigada. ou é esse gosto, nós adaptarmos à nossa carreira. Temos que aproveitar que a financeira, estamos completamente na terceira. É assim, o Rengoku, eu já fiz esse cosplay, eu por acaso aproveitei a minha sobrancelha, engrossei-a e eu sei que eu tenho uma quina mais para cima, mas vamos imaginar que a nossa sobrancelha vai depender muito do formato da sobrancelha da pessoa. Há pessoas que se calhar têm a sobrancelha muito baixa e não preenchem o personagem e se calhar têm que fazer a camuflagem e assim desenhar sobre a camuflagem que vão fazer. Eu vou deixar a sobrancelha totalmente bege. A partir daí podemos fazer o desenho que quisermos à sobrancelha do personagem, basicamente. Mas há muita gente simplesmente aproveita a sobrancelha que tem e personaliza. Eu, no meu caso, fiz assim o Rengoku, simplesmente engrossei-a mais e fiz o desenho da sobrancelha dele. Nada. Sim, deixa-me só passar mais uma camada que eu já respondo. Sim, podes fazer a pergunta. A partir do momento que se aplica a colação espentear, vamos tirar a cola que temos. O que podemos fazer, que eu neste momento não tenho aqui e queria facilitar o processo, é depois de fazer todas as aplicações, à volta, aplicar um bocadinho uma cotonete molhada com água e tirar o excesso de cola. Só que eu no momento não tenho aqui, eu não vou poder ter que fazer isso, mas para ficar mais natural recomendo aplicar sempre um bocadinho de... E a água vai tirar a cola, por isso é que com um cotonete ou com um pincel. Pronto, fazer mais uma camada. Podes deixar secar. Só pôr mais um bocadinho ali e acabar. No caso, eu vejo que há necessidade, vou só pôr mais uma camada para depois fazermos o resto do processo. O que é que eu irei fazer a seguir? Depois de aplicar a cola, eu vou molhar o pincel com água
e aplicar diretamente na sobrancelha, que é porque vou aplicar para o translúcido para fazer fixar a sobrancelha e depois o corretivo. Mas primeiro vamos à última camada. Se houver mais alguma dúvida de outra coisa, ok. Quem é que tem outro microfone? Que é para dar àquela menina que está ali. Sim. Por exemplo, em uma competição ou algo assim, o formato da sobrancelha conta muito às vezes, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Sim. Porque eu não tenho tanta experiência, apesar de já ter pesquisado bastante sobre, e muitas vezes eu não consigo ser completamente sobrancelha grossa. Por exemplo, hoje eu passei um pouco de corretivo, porque também estava um pouco atrasada, e passei A sombra. por cima. Mas Sim. pronto, eu não sei. As pessoas de personagem que aparecem muito, a sobrancelha é grossa, eu não tenho vontade de raspar. Então estavas a dizer que se deverias afinar para um concurso, é isso? Fizeste este efeito? É assim, a tua personagem vai acabar por ser tapada. Eu acho que em concurso é um pormenor tão pequeno, pessoalmente, mas lá está, eu acho que vai depender daquilo que tu sentes. Se tu sentes que te incomoda, aí acho que se calhar devias fazer este processo e afinar. Agora, se ele não te incomoda, acho que não há necessidade de mexer na sobrancelha. E mais tens essa repa ou a franja que vai tapar, não vai se ver. Vai depender daquilo que tu sentires. Por exemplo, eu quando fiz a Fiona, nós fomos para o ECG para representar Portugal na França e mesmo na eliminatória nós queríamos que ela tivesse a sobrancelha fina. Eu tenho as sobrancelhas muito grossas, então nós tivemos que fazer este processo, depois fazer a pintura toda em verde e aí aplicar uma sobrancelha mais fina, porque ela tem fino, mas ela vê-se, ela não tem franja, então iria-se ver, então aí era mesmo obrigatório para tentar disfarçar. Mas também seria possível só adaptar, porque pode ter que fazer adaptações. Sim. No nosso corpo, no nosso rosto. Sim. E aí podes também sempre falar com o júri, no momento, porque quando há pré-judging, e dizer que eu adaptei porque não me sinto bem no meu corpo, adaptei, neste caso, a sobrancelha, mas por exemplo uma peça de roupa, eu no meu caso, eu sou baixinha e sou plus size, há roupas que eu não me sinto confortáveis e eu adapto de uma maneira que eu me sinto confortável. Eu iria falar com o jurado e disse, olha, isto está diferente porque no meu caso eu sinto-me mais confortável assim e acho que fica mais bonito no meu corpo. Não, isso agora já iria depender do jurado, se calhar os jurados queriam tirar pontos, há outros que não, aí já vai depender dele, mas pelo menos eu sentiria mais feliz da minha imagem estar daquela forma, e o mais importante é eu sentir-me feliz. Exatamente. Às vezes mais vale perder pontos e uma pessoa sentir-se bem do que estar desconfortável e estarmos ali fiéis ao personagem, mas aí já vai depender de cada pessoa e do sentimento de cada um. Obrigada. Nada. Deixa-me só aplicar mais um. Tens alguma dúvida na terça? Para já não. Vou Pronto. ter de comprar cola roxa para mim. Pronto, agora essa é a última camada. Prontos. Esta vai ser a última camada, é só deixá-la secar bem, para depois fizermos a aplicação do pincel molhado e depois o pó translúcido. Se tiverem mais alguma dúvida consigo ajudar, ou se quiserem falar de alguma coisa, tem a ver com cosplay, enquanto estamos à espera, sejam à vontade. Já agora uma dúvida, qual é a razão de usar a água antes de aplicar o pó? É para o pó fixar melhor ou existe alguma razão? Sim, no caso eu já fiz várias vezes aplicar o pó direto, mas eu sinto que o pó não fica tão bem fixo. E eu vi depois uma maquilhadora profissional que ela aplicava a água e eu senti que realmente ficava mais prensado e o pó não saía tanto. Por isso é que eu faço essa técnica, porque lá como vocês veem as minhas sobrancelhas são muito grossas e o que puder me facilitar a minha vida realmente é melhor. Obrigada. Pronto.
Só mais um bocadinho, que ela ainda está meio roxa. E agora vamos aplicar o pó. Fazer a aplicação. Espera aí, antes de fazer a aplicação, tem que ser rápido. Espera aí. Ui, desculpa, mas tem que ser rápido. Não posso ter pena de ti. Avisa para mim. E não tenham pena com força. E não tenham pena, coloquem para com força. Agora vamos ter que esperar cozer a nossa massinha. E o Nandinho diz que tinha uma dúvida, vamos esperar secar um bocadinho isto. Sim. Das sobrancelhas. Aqui na jugular. Sim, fazer à base de contornos. No futuro. Olha, contratem-me no futuro fazer só de contornos, está aqui a indicação do Nando. Ok, no futuro então vou fazer mais detalhado sobre... Porque realmente contornos ainda demora um bocadinho e exceder o tempo que temos para hoje. Mas queres que eu fale um bocadinho? Mas isso era bom fazer nela e não vou fazer, agora neste momento não vai dar. Mas no outro workshop eu irei fazer só sobre contornos. Porque a minha ideia era dar a oportunidade de fazer vários workshops com temáticas diferentes, mesmo para poder focar-me só num e tirar os detalhes só de um. A minha ideia é mesmo essa. Tanto que eu fiz uma caixinha sobre maquilhagem mesmo para ver as dúvidas, para fazer futuros workshops. Porque havia muitas pessoas que diziam para mim: Ana, fazer a maquilhagem desde o início até ao final muitas vezes não é a nossa maior dúvida. Nós sabemos pôr uma base, sabemos pôr o corretivo e não sei o quê. A minha maior dificuldade é as sobrancelhas ou o contorno. Detalhar mesmo só esse tipo de dificuldades. A barba, disfarçar a barba para maquilhagem masculina. Isso aí eu posso ajudar porque é uma coisa rápida. Vou só fazer agora mais esta parte e já vamos tocar um bocadinho nesse assunto. Tu queres ser a minha cobaia? Ok. Pronto, deixa-me só... Ok. Parece suficiente. Pronto. Agora vamos aplicar o corretivo na nossa massinha, mas primeiro temos de tirar o excesso. Tenho aqui este. É. Vamos tirar o excesso. A nossa massinha já cozeu. Então ao micro, posso precisar. E agora vamos ao corretivo. Agora também vamos desperdiçar corretivo com força, não tenho medo de desgastar o que for necessário. É aplicar. E agora só com a esponja tirar o excesso. Ela devia estar molhada, mas olha. Exato. Olha, fecha o olho, eu vou-te estragar a maquilhagem do olho. Não. Depois tiro a outra para tua gente.
Exatamente. Mas eu vou pôr mais uma camadinha de corretivo. Eu vou deixar secar esta camada e vou só pôr mais uma de corretivo a seguir quando esta secar. Pronto, o Nando estava a falar sobre a camuflagem da zona da barba masculina, ou seja, vamos fazer, obviamente, tirar a barba, o máximo que conseguirem tirar, depois, obviamente, hidratar e tudo mais, a pele para deixar mais liso e até para a maquilhagem a ser mais duradoura. Então, hidratar bem a pele, de seguida meter corretivo salmão, aplicar no rosto, deixar secar e depois pó translúcido para selar a cor anterior, para ela depois não sair do rosto, e depois fazer o corretivo ou a base, dependente, preferência usarem base e corretivos que seja com longa duração e que seja com muito pigmento, que é para conseguir selar o máximo possível. Tens alguma dúvida, Nando? Pensei que... ok. Temos uma dúvida? Sim. Em relação à escolha do pincel, como é que é o critério? Um bocadinho qual é as cores para água e em termos de maquilhagem, normalmente há dúvidas com As diferentes formas. Sim, é assim, eu acho que não devemos totalmente nos fixar no que isto é para isto é para aquilo, não sei o quê. Existem, obviamente, pincéis que são próprios para certas coisas, mas como eu costumo dizer, às vezes é a moda de desenrasque. Por exemplo, este aqui que eu tenho aqui é um blush, mas para mim, como é fofinho, acho que ele absorve muita água e ajuda-me na aplicação aqui do corretivo, mas ele é para blush. Por isso é que eu digo, às vezes não se mantenham só nisso, mas eu vou só acabar aqui a sobrancelha e já vou dizer mais ou menos o que é que cada pincel serve para cada, dependente daquilo que eu tenho aqui. Não sei se tens para iluminador, que é o leque. Tens leque? Ok. Ok, eu já, vamos. Ok, eu já vou só acabar. Mais uma camadinha. Até que se disfarçou bem. Agora mais só uma última camada. Pronto. Agora é deixar secar e a partir daqui eu já poderia desenhar a sobrancelha por cima da nossa camada. Obviamente que temos que ter sempre um corretivo mais parecido à nossa cor. Esta foi a mais parecida que eu tenho no momento, porque esta maquilhagem é a minha, não é o da Ana Testa, por isso é que o tom não é igual, mas teria que ser o tom dela no caso. Mas pronto, isto é para fazer camuflagem. A partir daqui uma pessoa desenha ou com sombra, ou com aquelas canetas próprias para desenhar as sobrancelhas, que facilita muito a vida. Foi o que eu fiz na Fiona. Comprei uma de sobrancelhas no tom ruivo, que era a peruca dela, e foi muito mais fácil e muito mais desenho, muito mais natural do que com sombra e fazer desenho dos pelinhos. Mas pronto, fica aí a indicação, se quiserem comprar aquelas canetas próprias para as sobrancelhas. Então, eu vou falar aqui então dos pincéis, que foi a dúvida que a Kurumaki nos disse. Então, olha, para a aplicação de pós, aconselho sempre pincel mais farfalhudinho, para fazer a aplicação do pó. Para blush, normalmente existem estes dois tipos que é com este inclinado, ou assim fofinho, mas não tanto como o pó, este é o pó e estes são dois formatos de blush diferentes. Também o contorno é mais que eu normalmente uso, é assim, chanfrado, também com este ângulo, que é mais prático, por exemplo, a aplicar, já é mais, como é que eu ia dizer, anatomicamente preparado para eu fazer o contorno. Temos um pincel para esfumar, para fazer esfumar as sombras, e aqueles mais, tipo chamado língua de gato,
para aplicação, exatamente. Este mais tipo língua de gato para fazer a aplicação direta na sombra, na zona da pálpebra, e este para esfumar depois as sombras. E deixa-me ver. Eu aqui não tenho, mas para fazer a aplicação de iluminador existem os pincéis que é tipo black, não sei se conhecem, normalmente é para aplicar no iluminador nesta zona. E, por exemplo, para fazer desenho das sobrancelhas, esta às vezes ajuda-nos muito porque é chanfrada também e é mais fácil para fazer a aplicação direto na sobrancelha e fazer os desenhos. Quanto mais fino for, mais fácil é o desenho dela. Temos também às vezes estes pincéis com esta escovinha que ajuda-nos a pentear sempre as sobrancelhas, então convém ter, e às vezes há aquelas chinesas a 50 centos descartáveis que ajuda-nos a pentear as sobrancelhas. E acho que é isso, depois temos aqui pequenas de detalhes para fazer algumas aplicações de detalhes na maquilhagem ou até mesmo para fazer o contorno dos lábios com um bocadinho de batom, aplicar. E depois aconselho para tirar, usarem detergente para tirar esse tipo de pincéis, porque são difíceis de tirar depois o batom, então usar detergente mesmo da louça para fazer a limpeza de tanto de batom como coisas cremosas. Pronto. Daqui está feita a camuflagem. Tem alguma dúvida que queiram esclarecer alguma secção de maquilhagem diferente? Há aqui algum pincel que vocês tenham dúvidas? Ou que eu esquecesse e vocês queiram saber de alguma coisa? Acho que está tudo? Sim. Está ali o micro. Obrigada. Podes aproximar um bocadinho para eu ouvir, peço desculpa. Sim, sim, sim. O pincel de contorno. Sim, sim. Eu, por exemplo, para fazer o desenho do nariz e o contorno do nariz, eu muitas vezes uso este mais côncavo e depois uso mais para esfumar um deste género. Este vai-me ajudar a desenhar, por exemplo, debaixo das sobrancelhas, para parecer que a nossa testa sai, por exemplo, e depois uso um destes para esfumar. Este é mais contorno da zona da maçã do rosto ou na jawline, fazer a aplicação dos contornos ou na pálpebra, aqui nas têmporas, peço desculpa, normalmente uso esse. Agora para pormenores mais pequenos, ou uso este para desenhar e este para esfumar. Sim, é uma boa dúvida. Quando você faz o contorno, é ideal, por exemplo, usar do outro lado, deixa eu falar, corretivo, por exemplo, a clarear, sim, vai depender, por exemplo, quero dar um efeito de cicatriz, por exemplo, vamos imaginar, eu vou pôr o batom vermelho para parecer que está a cicatriz, vamos imaginar, e eu quero que realce na cicatriz, eu vou aplicar corretivo branco em cima e, por exemplo, sombras castanhas escuras em baixo, para parecer profundidade e exatamente a luz. Pronto, é isso que iria... Realmente é muito importante fazermos contornos o realce da luz, que é isso que estás a dizer. Mas lá está, tenho que fazer futuramente, porque eu nem tenho aqui materiais, não tenho aqui batom nem nada disso. No futuro é fazer só de contornos e irei falar dessa parte de cicatriz. Se calhar até escolher um personagem que tenha um bocadinho de tudo, por exemplo, o que estavas a falar, o Jack Sparrow, ele tem uma cicatriz na cara e contornos, fazer futuramente mais detalhado sobre isso. Obrigada, desculpa se não te esclareci de alguma forma. Ok, obrigada. Existe mais alguma dúvida? Está tudo? Então, olha, quero-vos agradecer a disponibilidade e o tempo de estarem aqui. Muito obrigado. E numa próxima oportunidade, se tiverem alguma dúvida, sou a Ana Costa Cosplay no Instagram. Podem me contactar, não tenham vergonhas, que eu sou uma pessoa simples, falo com toda a gente, por isso ficamos por aqui então. Muito obrigada a todos por estarem aqui. E eu vou-te tirar.
Agora vamos fazer a desmaquilhagem. Tirar as coisas. Sim. Ou a cola. Ou a cola. Ele não ficou muito bem porque eu fiz depressa. E Ele ficava aqui. Vocês excesso de bola. Yeah. Ficou assim meio. Como foi? Pois, mas perto. É. Mas eu para ficar